Vamos fazer uma análise hoje desse projeto de estrutura metálica de vaga coberta. Ela tem um vão aqui de 5,5 metros e ela tem um balanço aqui de 4,5 metros, se não estiver enganado, aproximadamente. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a análise. Aqui é um projeto que já foi executado, ele foi elaborado, eu elaborei ele, fiz a elaboração, e ele foi executado aqui na minha cidade, aqui para vagas cobertas de um estacionamento de uma clínica, tá? Então vamos lá. Aqui na tela do CIP, a gente tem o lançamento dessa estrutura, tá? E aqui no AutoCAD a gente tem o detalhamento dela. Então a gente verifica aqui no detalhamento, que é uma cobertura simples, tá? Então nada muito assim. Ela conta com o fechamento dela. E aqui a gente tem a treliça também, a vista da treliça, como que funciona. Aqui um dos mecanismos que eu utilizei para ajudar no travamento foi fazer ela inclinada. Então você vai verificar que a minha treliça ela tem uma variação de altura aqui a partir do apoio principal dela de 40 centímetros, tá? Isso ajuda na flecha também da treliça. E também, ela, além dela ter essa inclinação, ela tem essa mão francesa, esse perfil aqui de mão francesa para ajudar. Só para contar para vocês o que aconteceu, assim que instalaram essa cobertura, fizeram essa cobertura, tal, tudo, veio uma chuva muito forte na região. E o pessoal ligou, ligou para mim, ó, meus parabéns pela estrutura metálica e tal. Conforme tinha o vento, já eles tinham acabado de colocar a telha, conforme tinha um vento de sucção e de pressão, ela mexia, eles percebiam que ela mexia, só que a mão francesa que estava ali, ela ajudava a segurar. Ou seja, a deformação, eles falaram que era mínima. Então eles viam a deformação, mas era algo mínimo que, claro, dá para ver, porque uma cobertura em balanço ela tem 4,10 m, como a gente pode ver aqui em cima de balanço, 4,15 m aproximadamente. Então dá para ver, mas eles falaram que a estrutura de mão francesa ela ajudou muito no vento que veio. Então veio um vento muito forte. Tivemos problemas em outras coberturas não elaboradas pela gente, mas em coberturas de vagas pela cidade que tiveram muitos problemas em relação a isso, que entortou, que desceu um pouco em relação a isso. Então a gente vê que a mão francesa, para esses casos, ela ajuda muito. Então, para coberturas de vagas, coberturas em balanço desse jeito, eu não deixo de atribuir a mão francesa. Ela tem que ter numa estrutura desse porte, tá? Então tem esse perfil aqui. Aí o pessoal pergunta, ah, mas não atrapalha? Não, não atrapalha, não é algo que vai ser muito atrapalhar demais. É só colocar que o pessoal pode estacionar de ré aqui, então, ou seja, a porta do veículo ficará mais ou menos nessa área, ela não vai atrapalhar a abertura de porta de veículo ou algo do tipo, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso, que não vai atrapalhar. Então, aí aqui a gente tem o detalhamento dos perfis, o detalhamento de como que deveria ser executada a fixação no bloco, tá? O detalhamento do bloco de fundação. Aqui na nossa região o solo é bem ruim, e por ser uma estrutura que eu não trabalhei com viga baldrame nem nada, eu preferi trabalhar com bloco de 4 estacas. Tá? Então pode ser que na sua região você prefira trabalhar com sapata. Já fiz alguns projetos com sapata também, que o solo tinha rocha ali a menos de 1 metro. Então tive que trabalhar com o sapato, o solo era perfeito. Então vai variar conforme a sua região. Então aqui tem os quantitativos de aço. Se a gente pegar essa cobertura aqui com o fechamento dela, a gente teve ali 15 kg por metro quadrado. É um peso relativamente ótimo, contando com o fechamento, né? Porque a gente tem aqui o fechamento frontal e o fechamento traseiro dela para fazer inteira. E aqui o detalhamento da placa de base, como que ela deve ser feita e tal. E além disso, eu pedi que ela fosse 30 centímetros abaixo do solo. Então eu pedi um rebaixo no solo, eu pedi que o bloco fosse mais fundo. E para não ter problema de corrosão nessa estrutura metálica, nessa treliça enterrada, eu pedi para fazer uma proteção. Então tem essa proteção aqui de 40 centímetros, ou seja, ela fica 10 centímetros acima do piso acabado ali, uma proteção em concreto. Então é tipo um pilarete ali revestindo o pilar metálico. Então também tem esse detalhe aqui. Foi feito duas coberturas, uma foi um pouco menor aqui, teve uma única vaga, tá? Aqui era para 6 vagas, então tinha uma aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, era 6 vagas que a gente tinha, tá? Então por isso que ela tem um vãozinho aqui de 5,27 m, exatamente para isso, era 2 vagas cada uma. Então aqui a gente tem o detalhamento em CAD. Se vocês quiserem um detalhamento, eu vou deixar o link aqui. Eu tenho esse detalhamento junto com alguns detalhamentos de quadra em arco disponível no Mercado Livre, tá? Por um precinho lá. Se vocês quiserem verificar, eu vou deixar o link na descrição aqui. Para cálculo, tá? Inicialmente eu vou mostrar para vocês quais foram os perfis que a gente trabalhou. Então eu vou vir aqui em cálculo, eu vou vir aqui em verificação de elementos que fica mais fácil. Primeiro a gente verifica que tem falhas em alguns
alguns itens, né? Principalmente as correntes, aqui a gente está com falha. Mas se a gente passar o mouse em cima, a gente vai ver que é limite de esbeltez. Se eu vir em cálculo, verificação em GLU, estado limite último, a gente vem aqui e verifica o que está acontecendo aqui. Se a gente vir em esbeltez limite de norma é 200, está dando 207. Pessoal, isso para mim ele é muito irrelevante, tá? Ele não está falhando na compressão, na tração, nem nada. Ele está fazendo toda a obrigação dele, porém ele está falhando na esbeltez por mínimo. Então tá passando, tá? Isso é o que eu levo em consideração para um projeto de esporte, tá? Então nesse caso tá tudo ok. Vamos verificar os perfis, então a gente vem em cálculo, verificação de elementos. Para pilar, aqui pessoal, eu trabalhei com perfil Cartola, tá? Então é um perfil Cartola 100/70/25 na chapa 3/75. É uma chapa relativamente grossa? Sim, pessoal, é uma chapa relativamente grossa. Porém, estamos falando de uma estrutura em balanço. Então, essa estrutura em balanço, eu prezo muito pelo apoio dela, tá? Então, sim, eu gosto de trabalhar com perfil em cartola. Daria para trabalhar com perfil U? Daria, mas eu precisaria de uma chapa muito mais grossa ou um perfil muito mais largo. E aqui na minha região o pessoal tem um pouco de receio, eu tinha algumas limitações ali com a vaga, eu não podia abrir muito, senão eu ia perder espaço de vaga. Então eu tinha que trabalhar com perfil ali de 10 centímetros, tá? Então foi optado por trabalhar ali com perfil cartola, para essa opção. O pessoal gostou bastante da solução e foi fácil de resolver. Aqui, para banzo inferior e banzo superior da treliça, a gente trabalhou com perfil U normal, perfil U 150 na chapa 3. Tá? Perfilzinho U normal da ArcelorMittal, da Gerdau, aí você encontra pronto de fácil acesso a esse perfil. Para diagonais montantes da treliça aqui em cima, a gente trabalhou na 90, 40, 2,25. Tá? Uma chapinha bem fina de boinha aqui para travamento. E por pilar, a gente trabalhou na 90, 40, 265. Tá? Então tem essa variação sim. Poderia igualar? Poderia, mas eu ia ter um consumo de material desnecessário. Tá? Não tem essa necessidade. Terças, a considerar pelo vão, a gente trabalhou com uma terça U enrijecido, tá? Aqui na minha região a gente gosta de trabalhar, é padrão a gente trabalha com U enrijecido, não com o normal, com perfil tubular. Então aqui é o padrão da região hoje onde a gente trabalha, tá? Então aqui a gente trabalhou com uma 127, 50, 17 na 2. Uma chapa fininha, perfil fácil de encontrar, já vem pronto, já não precisa ter dobra, tranquilinho, tá? Contraventamento a gente trabalhou com uma chapa, uma barra redonda de 9,5, 3/8, né? Então tranquilo também. Para travamento das terças, evitar flambagem nas terças, até porque eu estou trabalhando com uma chapa fina e tal. Foi usada uma cantoneira de 1 polegada por 1/8, chapa leve também. Para fechamento a gente usou terças também, o enrijecido, na 75, 40, 15 na 2. Então assim, perfilzinho de boa para achar também, tá? Então foi isso, pessoal. De perfil a gente trabalhou com isso. O que a gente pensou na hora da execução? Se a gente vir aqui até no detalhamento, a gente vai ver, pode verificar depois. Mas aqui no perfil, ó, eu estou trabalhando com o duplo I união soldada, tá? Isso no CIP. 150 na 375. Por quê, pessoal? O que acontece? O pessoal vem, executa o pilar ou traz o pilar pronto de fábrica, coloca ali no local e depois eles vêm e trazem a treliça em cima, tá? E solda em loco se preferir. Então eu dei essa opção para o pessoal aqui. Eles gostaram muito da solução, tá? Então foi uma solução boa, foi muito bem atendida, atendeu aos que eles precisavam. Então assim, converse com a sua mão de obra na hora que ela for executar. Pode ser que ela prefira assim, ou pode ser que ela venha executada, já pronta de fábrica certinho. Mas eu gosto dessa solução, porque ali você vai ter mais contato de solda, tá? Se você não vai ter só os contatos nas montantes, que seriam só o contato de solda aqui na montante do pilar. Você vai ter uma linha de solda de fora a fora, ou seja, isso deixa a resistência maior do seu perfil e do contato ali, então a conexão vai ser perfeita, tá? O que a gente pode falar mais aqui, então a gente falou dos perfis. Vocês vão ver que eu tenho xamento, se a gente abrir o 3D aqui, eu tenho alguns perfis xizados, tá? Pessoal, eu precisei muito disso aqui, porque minha treliça ela estava deformando demais nesses pontos. E eu estava tendo problema exatamente de compressão e tração nesses perfis que estão aqui simples. Então, o que eu fiz? Xei, tá? É ruim de executar, eu sei que é ruim, tá? O pessoal reclamou um pouquinho na hora de executar, mas ajuda muito no travamento da treliça, tá? E vocês podem verificar que eu também trabalhei aqui com uma treliça com contrabalanço, tá? Ela não está inteira apoiada aqui, iniciando aqui no zero. Ela tem uma com contrabalanço,
também para ajudar na deformação desse perfil que a gente já vai analisar, dessa treliça aqui. E a nossa mão francesa, nossa excepcional mão francesa, que ajuda em muito, tá? Que é um perfil tubular. Então, se a gente vir aqui em cálculo, verificar elementos, a gente está falando de um perfil, um duplo U, né? Boca com boca, um duplo U assim, 150, 265. Perfil leve também, fácil de ser encontrado, tá? Então, tem muita gente que pode vir aqui fazer análise, e a gente vem aqui em cálculo, vem aqui em deformada, tá? Pessoal, aqui é interessante você ver a deformada total da sua estrutura, entender como é que ela está trabalhando. Porém, quando você vai trabalhar com deformadas de peças, você tem que levar em conta o que a norma estabelece para a gente, 8.800. Então, para cada elemento, a gente tem uma deformada. E o que pode acontecer? Você não faz análise dessa terça a partir de um momento isolado aqui. A gente pode ver aqui, está com 25,76. Essa terça aqui, ela está com 25,76. Mas ela está levando em consideração que essa treliça também está sendo deformada, certo? Ela está analisando todo o complexo. Porém, a gente analisa a deformada a partir do elemento. Então, precisa tomar muito cuidado em relação a isso quando vocês forem fazer a análise, tá? Bom, só para vocês terem uma noção, a gente tem um balanço aqui entre apoio de 4,15 metros, a gente viu lá no projeto, né? Vezes 1.000 para transformar em milímetro, dividido por 250. Como é em balanço, a gente divide por 2. Divide por 2 não, multiplica por 2 para 125, que é o que a 8.800 estabelece para a gente. A gente pode ter uma deformada de 33,2, deformada máxima, e isso para perfis treliça, que seriam nossas vigas ali. Terças é um pouco menos, tá? Então a gente tem que validar isso também. Então, se a gente vir aqui, ó, eu tenho deslocamentos e aqui eu tenho todas as hipóteses de vento de carga, tá? Normalmente eu gosto de verificar peso próprio, mais carga permanente, mais sobrecarga, mais vento 2, que normalmente é sempre o pior, ou o vento 1. Então eu analiso aqui o vento 1. Depois eu analiso o vento 2. Vento 1 deu 19, vento 2 deu 33. Nossa deformada máxima, 33,2, no limite, tá? Exatamente no limite. Isso na deformada máxima, tá, pessoal? E se a gente vem aqui, eu gosto de fazer essa outra análise. Por quê? Não é indicado, a gente sempre não indica para mão de obra e tudo, o dia que tiver fortes ventos, tempo de chuva e algo do tipo, não subir em cima das telhas. E a sobrecarga nada mais é do que você trabalhar ali, seria o peso de uma pessoa trabalhando em cima dessas estruturas. Então a gente não indica isso. Então eu faço a análise e verifico também só o peso próprio, a carga permanente, mais o vento, tá? Porque eu gosto de fazer essa análise. Pode ser que uma varia bastante que a outra. E aqui a gente tem uma variação, ó, tem 26 aproximadamente para 33. A gente tem ali uma variação de 7 milímetros, tá? Quase 1 centímetro. Então uma variação boa também. Porém, pessoal, aqui a gente está avaliando a deformada num total, tá? Uma coisa interessante que o CIP faz para a gente, ó, você pode ver aqui, pode adicionar a estrutura, né, para você verificar a estrutura metálica num total. Ele vai mostrar ali, só que ele não deforma a estrutura metálica, tá? E aqui a gente pode fazer um fator de escalonamento. A gente pode mudar aqui para 100, tá? A gente vai ver que deformou muito. Então a gente vem aqui e aperta nesse botãozinho, animação. Ele vai mostrar a animação, como que funciona a deformada dessa estrutura metálica. Até tá um pouco ruim de ver, porque fica um pouco ruim. Mas olha como que ela vai trabalhar. Isso ajuda na sua análise, para você entender a análise também e reforçar os pontos mais fracos, tá? Então você pode vir aqui a gente está falando de um fator de 100. Se eu colocar o fator real, que é o fator 1, deformada é quase invisível ao olho nu, correto? Além dela atender toda a normativa, ela é quase invisível ao olho nu, tá? Então, tem todas essas opções. Mas uma análise que eu gosto de fazer também, ali é uma análise rápida para entender como que está funcionando, tá? Mas uma análise que eu gosto de fazer é você vir aqui, ó, em cálculo, esforços, aí você vem aqui e seleciona somente barras selecionadas, seleciona todas essas caixas de diálogo aqui embaixo e vem em deformado, tá? Sempre faço análise o pior caso, tá bom? E como eu vou verificar as treliças, eu venho aqui, tá? E faço a seleção do espaçamento de cada barra dessa treliça. Se a gente verificar, a gente tem que na ponta, no pior caso, a gente está tendo uma deformada de 30 milímetros. Ou seja, também estamos dentro dali, tá? Lembra que lá no total tinha dado 33? Lembra que eu falei para tomar cuidado, que pode ser que o pior caso talvez não seja ali, seja em outro local? Porém, se a gente analisar, a gente está com 30 aqui na ponta. Só que a gente está iniciando ali, ó, com 7,60. Se a gente fazer essa conta, então dá 30, 153 menos
menos 7,605. Estamos com uma deformada de 20 na ponta, tá? Então a gente tem que levar em conta, a deformada ela é sempre, pessoal, do ponto de apoio próximo até o ponto final, até o ponto que está em balanço. Então a gente está trabalhando aqui com 22 contra 33, tá? De limite máximo. Então a gente está com folga para esse projeto. Então por isso que eu faço a análise completa e também a análise individual. Então depois que eu fiz essa análise, a gente pode vir aqui e fazer a análise de uma terça. Vou fazer a análise de uma terça aqui. Deixa eu tirar a seleção aqui, eu venho aqui, fecho que é mais rápido. Aí eu venho novamente em cálculo, esforços, e agora vamos fazer a análise de uma terça de formato. Seleção. E aí a gente vem nessa terça aqui, certo? Essa terça ela tem uma deformada máxima de 31. Quando a gente pega lá, acho que a gente tinha 5 metros, vamos ver aqui no projeto, 5 metros e 27. 5 metros e 27. Vezes 1000 para transformar em milímetro, dividido por 150, que é para terças, certo? A gente tem 35 milímetros ali para a gente fazer de deformada máxima. E tá dando 31. Porém, vocês têm que considerar que isso a gente está trabalhando em relação à verificação total, certo? Só que se a gente começa a verificar nos apoios, a gente já está com uma deformada inicial aqui de 25 e aqui de 23, certo? Se a gente trabalhar pelo pior caso, seria 31,017 menos 23,626. A gente está com uma deformada de 7 milímetros. A gente não tem nenhuma deformada de 1 centímetro na terça, tá? Então tem que tomar cuidado, porque o CIP ele leva em relação a global, tá? Ele leva em relação a essas questões de deformação, a questão global. Porém, nem sempre você vai fazer a verificação global. Você precisa fazer a verificação individual para cada elemento, tá? Então faça aquela verificação global igual eu mostrei para vocês. E depois vem e faça as verificações. Vocês estão vendo como que essa estrutura está tranquila em relação à deformada. Os perfis estão todos passando, está tudo ok. Onde tem falha, é uma falha falso negativo, né? O famoso falso negativo. Então, é uma falha que eu concordo com essa falha, que está tudo bem essa falha e ela não vai prejudicar a utilização da minha estrutura e tudo, tá? Então, assim, pessoal, esse é um projeto executivo que eu gosto muito de trabalhar em formato de vagas de garagem coberta, tá? Que o pessoal tem gostado bastante onde a gente tem apresentado e sempre funcionou. Então, assim, se você precisar adequar, aumentar ela, claro que você vai precisar fazer a verificação dos seus perfis também. Isso vai variar conforme a sua necessidade. Então, aqui foi um projeto que eu estou mostrando para vocês em questão de análise, um projeto relativamente simples, mas só para mostrar para vocês como que é simples a gente fazer a verificação dentro do CIP e deixar tudo alinhado conforme a nossa necessidade. E também o detalhamento. Daqui, ó, eu falo de Revit nesse canal, né? Mas esse é um detalhamento feito no AutoCAD. E tem nível de detalhamento muito bom, tá? Ele tem um nível de detalhamento excelente, gostei bastante. É um detalhamento que foi feito por mim. Então eu perdi um tempo a montar todo esse detalhamento. Aqui a gente tem as informações dos perfis, tá? Então a gente tem o detalhamento com as suas dimensões. A gente tem a localização mostrando aqui o identificador, tá? É exatamente como eu mostro no Revit, só que aqui é um feito no AutoCAD. Quem não tem acesso ao AutoCAD pode utilizar como parâmetro exatamente esse detalhamento. Tem as notas de projeto, então tem as notas explicando certinho como que deve ser feito, as instalações da telha, como deve ser feito, o detalhe de fundação. Então é assim, pessoal. Indiferente de qual software você utiliza para detalhar, o seu detalhamento ele tem que ser executivo e a pessoa tem que conseguir, a pessoa que vai executar, ela tem que conseguir entender, tá? Então, se você gosta de projeto de estrutura metálica, projeto de estrutura de concreto, que eu vou começar a falar nesse canal, já vem um tempo que eu venho comentando com vocês, sobre orçamento de obra pública, não se esquece de seguir o canal, deixa uns comentários aqui, se você já trabalhou com estrutura metálica para vagas cobertas desse jeito. Eu já vi alguns outros modelos de triangular, né? Então a gente ela começa aqui, em vez de eu fazer ela reta, igual eu fiz a minha, ela começa triangular e chega com a ponta mais baixa, tem essa opção também. Mas por arquitetonicamente, o pessoal queria algo mais quadrado, tá? Aqui na região o pessoal gosta bastante de algo mais quadrado. Então, também serviu para essa questão. Então, deixa aqui nos comentários se vocês já trabalharam com estrutura metálica desse jeito, o que, que vocês acham sobre isso. Hoje em dia está em alta aquela estrutura metálica para receber placa solar, né, nos estacionamentos. Ela suporta também, tá? A gente consegue colocar, já foi prevista a carga para isso.
Então, é isso, pessoal. Deixa um comentário aqui o que vocês achou dessa aula. Não esquece de seguir o canal e bora pra cima.